Olá, superabundantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade falando aí sobre Jesus Cristo, né? Mas agora a gente vai conhecer um pouquinho dos milagres de Jesus. Bem, a priori, quem era Jesus? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que é Deus, e veio em forma de ser humano, em forma de carne, assim como eu e você, para fazer, não só mostrar os seus poderes, mas para dar sinais de que ele era Deus na terra e cumprir todos os mandamentos, os requisitos, para que nós pudéssemos ter chance de alcançar a Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Então Jesus morre para que eu e você possamos ser co-herdeiros de Deus, do reino de Deus, e que Deus possa então nos olhar sem a mancha que o pecado trouxe ao mundo. E Jesus, ele veio para a terra, né? E a gente chuta aí em média dos 1026 anos, né? Porque o nosso calendário é contado a partir de Cristo. Mas pode ser um pouco mais, também pode ser um pouco menos, porque isso do calendário tá muito louco, né? Teve muitas mudanças no calendário, inclusive antigamente se usava um calendário lunar, hoje é um calendário solar, a gente tem o gregoriano, a gente tem o calendário maia, então tem muito calendário aí que vai deixando a gente assim meio, por aí, não é exatamente assim, mas é por aí, tá? E esse homem, ele nasceu de maneira extraordinária, por milagre, de uma virgem, e ele foi enviado pelo próprio Deus para que nós pudéssemos conhecer a Deus. E aí ele atua durante alguns anos na cidade de Jerusalém, em Israel. E ali naquela região do Antigo Oriente Médio. E ele atua ali, né, fazendo curas, milagres, libertações, ressuscitações. E gera muitos e muitos seguidores, porque ele começa a quebrar com o sistema religioso judaico que tinha sido iniciado ali junto com Moisés e as leis dos tabernáculos. Ele vem falar: olha, não vou mudar a lei, mas isso que vocês estão fazendo, ó, é meio hipócrita. Ele vem jogar que precisava de uma correção, e ele era a correção, que precisava de um modo diferente, e ele é o modo diferente. E ele vem falar: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, a partir de mim é que vocês vão conhecer o Pai. E aí ele muda a lei. E a partir daí, a gente vive sobre uma nova aliança. E nessa nova aliança não é necessário mais sacrifício de animais, porque ele é o sacrifício. Ele foi o sacrifício e ele é, porque a gente queria que ele ressuscitou e ainda continua vivo. Então, esse é o Jesus que a gente fala. Ali, por em média dos seus 30 anos, ele iniciou a sua carreira como profeta do Senhor, como ministro da palavra, como o mestre, né, um rabi, e até os 33, quando ele foi, né, de fato condenado e morto. Nesses 3 anos é onde a gente tem os maiores registros dos milagres que Jesus fez, que foram feitos, esses registros foram feitos pelos seus discípulos, que depois acabaram se tornando apóstolos, certo? Então a gente tem aí uma escrita muito fidedigna. Lembrando que João, por exemplo, é o mais novo do grupo e ele escreve alguns desses relatos por próprio punho, assim como ele escreve em Patmos, os relatos de Apocalipse. Então a gente consegue saber que João era ali um discípulo que viveu junto com Jesus. Então a gente pode confirmar que é fidedigno também. Aliás, a Bíblia em si, ela tem tantas e tantas cópias preservadas que não tem como a gente questionar que a Bíblia é um livro importante, porque ele é um livro histórico, de um recorte cultural, mas histórico
muito bem preservado durante anos, inclusive antes mesmo de Jesus, porque o manuscrito do Mar Morto vai trazer essas informações também para a gente, principalmente do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que falam da criação do mundo, sobre a libertação do Egito e das regras, né, que foram destituídas aí por Deus, certo? Então, a partir desse resumo, a gente vai conhecer aí os milagres de Jesus. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de ver esse milagre de fato lá na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, vai ler a sua Bíblia, é tão importante. Ah, não tenho Bíblia. Ah, mas eu tenho certeza que você tem um desse aqui e você consegue pegar a sua Bíblia, o aplicativo por aqui e ler também, tá bom? Então vamos lá. Água transformada em vinho. A passagem se encontra em João capítulo 2, verso 1 ao 11. Em resumo, vai dizer que em um casamento em Caná da Galileia faltou vinho. Então, Jesus mandou encher as talhas de águas e transformou o vinho, a água em vinho, e um vinho de excelente qualidade. Foi o primeiro milagre público revelando aí a sua glória, dando início ao seu ministério como Filho de Deus, profeta de Deus, né? Aqui a parte interessante é que essas talhas eram vasos enormes de água que eram utilizadas para purificação. Então era muita água e aí foi transformado em um vinho. Depois a gente teve aqui eu listei aqui, né, que foi na ordem cronológica não, porque não está na ordem cronológica, tá? Mas eu listei aqui a cura do filho do oficial do rei, se encontra em João capítulo 4, verso 46 e 54. Em resumo, o oficial do rei pediu para que Jesus curasse seu filho que estava à beira da morte. E o oficial, ele pegou e falou assim para Jesus: olha, eu tenho pessoas que eu mando e elas fazem o que eu quero. Então você não precisa ir até a minha casa que é indigna. Basta que você fale. E aí Jesus apenas declarou que o menino viveria e a cura aconteceu à distância, né? É interessante aqui que o cara tinha tanta fé que ele falou: você não precisa ir lá não, só eu creio que você é filho de Deus, que se você falar, meu filho vai ser curado. Então ele utilizou dessa fé e o filho dele foi curado no mesmo instante em que Jesus falou. Teve também a expulsão de demônios na sinagoga. Essa passagem se encontra em Marcos capítulo 1, do verso 21 ao 28, e em Lucas, capítulo 4, do verso 31 ao 37. Como eu falei para vocês, né? A gente tem muitos milagres, muitas passagens bíblicas que são um trecho em um canto e um trecho em outro canto que falam no mesmo assunto. Então tem Marcos e Lucas que falam desse mesmo assunto. E é bom a gente conhecer os dois relatos, porque um pode trazer uma nuance maior, um detalhe diferente que o outro não trouxe, e isso enriquece aí o nosso aprendizado. Em resumo, né, durante o ensino na sinagoga, um homem possesso começou a gritar. Então Jesus repreendeu o espírito maligno e o expulsou, deixando todos ali admirados com a sua autoridade. Aí depois a gente vai ter a cura da sogra de Pedro, né? Encontra-se em Mateus capítulo 8, 14 e 15, Marcos 1, 29 e 31 e Lucas 4, 38 e 39. A sogra de Pedro estava com uma febre alta. Jesus, indo até a casa de Pedro, e provavelmente ali já era um ponto de encontro dele com os discípulos, tocou em sua mão e imediatamente, no mesmo instante, a febre desapareceu e a mulher começou a servi-los, começou a tratar deles, começou ali a preparar o que eles precisavam, tá? E aí a gente tem a grande pesca, pesca milagrosa, se encontra em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, né? Então depois de uma noite inteira sem pescar absolutamente nada, Jesus manda que aqueles homens, incluindo, se eu não me engano, Pedro, que estava no meio, que voltassem lá para o mar e jogassem a rede novamente do lado ao contrário. E eles
Você tá de sarro, a gente sabe o que tá fazendo, a gente não conseguiu a noite inteira. Você acha que isso daí vai resolver o nosso problema? Mas resolveu, né? Porque aí houve uma pesca tão abundante que quase afundou o barco e eles precisavam chamar mais barcos para socorrer e todo mundo saiu com muitos peixes, tá? E aí a gente tem a cura do leproso. Jesus curou muitos leprosos e esse é um dos relatos da cura do leproso. Encontra-se Mateus capítulo 8, verso 1 ao 4, Marcos capítulo 1, do verso 40 ao 46 e Lucas capítulo 5, do verso 12 ao 16. Um leproso pediu para ser purificado. Então Jesus tocou nele e disse, ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu. Então Jesus, ele curava as pessoas, ele curava não só no coração, no psicológico, mas ele também curava o físico das pessoas, mostrando aí o seu poder, tá bom? E para encerrar esse vídeo, porque a gente vai ter outras continuações, porque os milagres de Jesus são muitos milagres, a gente não vai ficar todos em um vídeo só. Então, para encerrar, a cura do paralítico que foi descido pelo telhado. A passagem se encontra em Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 8, Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12 e Lucas capítulo 5, do verso 17 ao 26. Em resumo, 4 amigos levam um paralítico até Jesus e abrem o teto de uma casa e descem aquele paralítico sobre o teto para que Jesus pudesse perdoar os pecados dele. Mas na hora que Jesus fala, filho, seus pecados estão perdoados, os fariseus que estavam ali, aqueles crentes hipócritas da época, falaram, quem és tu que pode perdoar pecados? E ele fala, antes de ser mais fácil perdoar os pecados deste homem do que mandar que ele pegue tua cama e ande. Então pegue tua cama e vai embora. E aí o cara pegou a cama e cascou-lhe a mula e foi embora. Mas aqui o interessante é ver a fé dos amigos. O paralítico foi curado não por sua própria fé, mas pela fé dos amigos que levaram ele porque sabiam que Jesus poderia fazer algo por ele. É interessante, né? Quando a gente conhece aí os milagres de Jesus, a gente começa a se aproximar da maneira amorosa de que Jesus mostrou o amor do Pai, né? E se você gostou desse vídeo, desses resumos, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e volta no próximo vídeo, na segunda-feira, para continuar vendo os próximos resumos dos milagres de Jesus. Grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.